Eu quero iniciar lendo um versículo, que é o verso de número 25. Segundo Reis, capítulo 23, eu vou iniciar lendo o verso de número 25, da palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Veja que a Bíblia está dizendo deste homem, deste rei: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante. E veja o destaque da agora aí na palavra do Senhor: que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Quero pensar contigo nesta noite, pela graça e misericórdia de Deus, neste tema: uma vida memorável. Uma vida memorável. O Senhor Jesus Cristo contou e vivenciou uma belíssima história, onde ele fora ungido por uma mulher. E ele disse: todo lugar que pregar o Evangelho será contado o que ela fez para a memória sua. Ou seja, um ato memorável. Quando a Bíblia fala deste rei, chamado Josias, também viveu uma vida memorável, digna de ficar gravado na nossa memória, digno de ficar gravado na nossa memória pela totalidade que fazia parte da sua vida. Quando ele pensava no coração, colocava 100% o coração. Quando ele pensava na alma, 100%. Quando ele pensava na força, 100%. Quando ele pensava na lei de Moisés, que é a Bíblia Sagrada, também 100%. Ele não se converteu 50%, não se converteu 40%, ou 98%, 99%, mas 100% um homem convertido, entregue, rendido ao Senhor. A ponto de, naquela época, ser escrito que antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, nem depois dele nunca se levantou um outro rei igual, naquela época que eles estavam vivendo. Eu creio que Deus hoje tem uma palavra, como sempre, especial, maravilhosa para o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale a nossa alma, que fale conosco, e nós dependemos dele. Pai, em o nome do Senhor Jesus, obrigado por estarmos na tua igreja, na tua casa nesta noite. Obrigado, ó Pai, por cada irmão e irmã aqui presente. Obrigado, ó Pai, por aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Que a tua graça possa abraçar a todos, que a tua graça possa envolver a todos, e que possamos, meu Deus e meu Pai, nesta noite, sermos tocados e desafiados pela palavra do Senhor. Fala conosco, ó Pai, nós rogamos. Dependemos do Espírito Santo, dependemos do toque do Espírito Santo, desta graça soberana, maravilhosa, poderosa, que vem de Ti. Pai, toca em cada coração dos presentes, dos que estão acompanhando nas redes sociais, e abençoa as demais igrejas também nesta hora. Essa é a nossa oração, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Decore, memorize, 2 Reis 23, 25. Memore, decorize,
venha decorar, saber de cor e salteado, memorizado, este texto aqui. Não houve rei que lhe fosse semelhante, nem depois. Quem era este homem? A quem se refere o texto sagrado? Refere a Josias. Preste bem atenção. Josias, ele era neto do rei Manassés. Ele era filho do rei Amon. E é importante que você entenda o avô e o pai, para saber o que o avô havia feito, realizado, quais foram os feitos do seu avô, quais foram os feitos do seu pai, e depois então assume o trono Josias. Ele que vem assumir o trono. Como era a sua época? Como era este momento vivido por ele? Será que era um momento fácil? Onde as pessoas amavam a Deus de todo o coração, de toda a sua alma? Veja lá, 2 Reis 21, verso 16, vai dizer do seu avô. Além disso, Manassés, era o avô, derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. O avô de Josias era um homem, um rei maldoso. Encheu Jerusalém de sangue, inocente, de um a outro extremo. Fez pecar a Judá. Praticou o que era mal perante o Senhor, o seu avô. O seu avô. Aí veio o seu pai, tinha Amon, 22 anos, pai de Josias, de idade, quando começou a reinar. Reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim, olha lá, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Quando fala Deus dos seus pais, falando de Deus de Abraão, Isaac, Jacó, nesse sentido. Não é o Deus do pai literal, nesse sentido. Ao pai Davi, da linhagem de Davi, etc., nesse sentido. Aqui agora, Amon, que era filho de Manassés, pai de Josias, faz o que é mal perante o Senhor, assim abandonou o Senhor, olha lá, e não andou no caminho do Senhor. Avô desviado, pai desviado, mas não era um pai, um avô, simplesmente que havia desviado o caminho. Era um pai, um avô, que tinha prazer em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, em desviar, em abandonar o Senhor, e não andar no caminho do Senhor. Então veja lá, novamente, como era a sua época: afastamento total de Deus. Afastamento total de Deus. Ninguém buscava a Deus, ninguém buscava ao Senhor. Cada vez mais distante de Deus, a adoração a outros deuses. Tinha imagens, vamos ver, já vou ler uns textos daqui a pouco os irmãos, imagens de todo qualquer bicho que adoravam. Deus estava abandonado, largado. Descaso à lei de Moisés. A lei de Moisés é a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, chamado Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Havia descaso, descaso à lei de Moisés. Descaso, não quero saber. Adoração a outros deuses, sacrifícios de crianças.
os próprios reis ofereciam os seus filhos para serem sacrificados aos ídolos, a Moloque, por exemplo. Então, as crianças estavam sendo sacrificadas a ídolos, não se importavam com a lei, adoravam imagens totalmente distantes de Deus. Neste contexto, é preciso entender perfeitamente duas coisas. Duas coisas. Primeira delas, tradições perversas precisam ser quebradas. Entenda isto. Tradições perversas precisam ser quebradas. Segundo, devolver Deus a um povo corrupto, idólatra, podemos fazer isso. Por que devolver? Porque se afastaram de Deus, nós vamos trazer Deus de volta ao povo. Trazer Deus de volta, nesse sentido, quebrantando os corações e levando as pessoas a se renderem ao Senhor. Olha que coisa linda. Então, devolver Deus a um povo corrupto, idólatra, nós podemos fazer isso. Podemos quebrar tradições perversas. Podemos mudar esta história. E é neste contexto que vem Josias. E Josias começa a reinar, sabe com quantos anos? 8 anos de idade. 8 anos de idade. Um avô que não prestava. Um pai que não prestava. Não prestava porque não adoravam a Deus, não buscavam a Deus, distante do Senhor. A nação tomada de pecado. A nação pervertida. Vivendo a maior depravação do mundo. Para ter uma ideia, no templo que fora consagrado, havia no templo prostituição. Havia no templo prostitutas contratadas para servirem no templo. Veja a perversidade, veja a maldade, veja a sujeira que havia chegado ao povo. E não podia falar de Deus, não podia buscar a Deus. Tudo que não prestava estava acontecendo. Porque o rei Manassés, o rei Amon, tinha prazer em levar o povo a se desviar do Senhor, a se distanciar de Deus, a não buscar a Deus, a não estar na presença do Senhor. Se você ler todo o livro de Reis e Crônicas, também 35, 36, 34, como a nota aí da Bíblia atualizada fala, há comentários, narração do mesmo episódio. Uma depravação total. Não quero saber de Deus. Eu quero viver a minha vida do meu jeito, ao meu bel prazer. Repito, a promiscuidade havia tomado conta. Tudo que não prestava. E Josias, com 8 anos de idade agora, seu pai morre, Amon. Ele assume o trono. É lógico, evidente, que uma criança de 8 anos não tem capacidade para tomar decisões. Ele tinha o seu tutor, que conduzia, mas ele era o rei, até ter a idade da razão, para ele comandar com ele próprio, né? Todos nós sabemos muito bem disto. Mas ele era o rei. O que Josias fez? Essa é a pergunta. E o centro da pregação. Que mudou aquela realidade, quebrando tradições perversas, trazendo Deus de volta para o povo. O que Josias fez? Em primeiro lugar, buscou a Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu estou indo para uma guerra, eu estou indo para uma batalha, eu estou diante de um grande desafio, então eu, rei, vou buscar a Deus. O que eu vou fazer? Veja quanta coisa ruim, veja quanta coisa péssima. Eu vou buscar a Deus e veja o que a Bíblia diz para nós. Você vai ficar impactado agora. 2 Crônicas 34, 3. Porque no 8º ano do seu reinado,
Ele começou a reinar com quantos anos, irmãos? Quantos anos? 8. No 8º ano do seu reinado, tinha quantos anos agora? 16 anos. Ele começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. Sabe o que eu vou fazer? Vou buscar a Deus. 16 anos de idade. Um adolescente, mais novo que meu filho do meio. 16 anos de idade, eu sou rei, mas eu vou buscar a Deus. Eu não vou fazer outra coisa, eu vou buscar a Deus. Eu posso buscar os conselhos, os conselheiros, eu posso buscar os sábios, eu posso buscar outras coisas, mas como que Josias, falando assim, ó, todas estas coisas não estão adiantando em nada. Já sei, eu sei da história de Davi, eu sei quem foi Davi, eu sei o que aconteceu na história do rei Davi. Davi era um homem íntimo de Deus, Davi era um homem que andava com Deus, Davi era um homem protegido por Deus, Davi era um homem que contemplou e que viu a realização do sobrenatural na sua vida. Era um simples pastor de ovelhas que tornou rei, rei amado, honrado. Por quê? Qual a história de Davi? Davi andava com Deus. Já sei, eu vou buscar a Deus. Irmãos, quando um adolescente se levanta para buscar a Deus, é o início de uma grande reforma, é o início de uma grande restauração, é o início de uma grande mudança, é o início de um novo tempo. Alguém certa feita disse, Deus está a fazer e vai fazer algo, e pode fazer algo, através de um homem totalmente consagrado ao Senhor. E alguém ouviu essa frase, Deus pode fazer algo extraordinário, está a fazer, através de um homem totalmente consagrado ao Senhor. E alguém ouviu isso, e ele disse assim, eu serei este homem. E Deus começou a usá-lo, ele fez uma obra maravilhosa. O nome dessa pessoa, Billy Graham. Porque ele ouviu alguém dizendo, Deus pode fazer, Ele vai fazer algo através de um homem totalmente consagrado a Ele. E Billy Graham, jovem, moço, disse, eu serei este homem. E veja por onde Billy Graham andou, por onde ele passou, tanta coisa aconteceu, porque ele era consagrado a Deus. Então Davi buscava a Deus, Josias sabia disso, 16 anos de idade, ele começa a buscar a Deus, vou buscar ao Senhor. Aí vamos para a Bíblia, novamente, você sabe o texto que eu vou colocar na tela de cor e salteado, você sabe este texto, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer perdão de pecados, quer o perdão, quer ganhar o ouvido de Deus, quer cura, terra sarada, curada, 3 coisas: perdão, ouvir, ser ouvido por Deus, a terra ser curada, sarada. É preciso fazer o quê? Humilhar, orar e me buscar, e converter dos seus maus caminhos. Não adianta orar, converter, não adianta orar, buscar, se não se converte dos maus caminhos, tem que mudar os maus caminhos. Conversão, transformação, nova criatura. Mas veja que neste texto, 2 Crônicas 7,14, está escrito, e me buscar. Então se as coisas estão ruins, é hora de buscar a Deus. Josias fala, eu vou buscar o Senhor,
eu vou buscar o Senhor. A Bíblia ainda, mais alguns textos para você, Jeremias 19:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se você passar a buscar a Deus de todo o seu coração, se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, está escrito aqui, ó, me achareis, buscar-me-eis e me achareis, você vai encontrar a Deus. Amém, irmãos? Terá um encontro com Deus, transformador na presença de Deus. A Bíblia ainda diz, em Crônicas 12:14, fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Fala do rei Jeorão, outro rei, fez o que era mal. Por que aquele rei Jeorão fez o que era mal? Porque não dispôs o coração para buscar a Deus. Diante da perversidade, da calamidade, da podridão, do pecado que se alastrava, Josias busca a Deus. Mas quem não dispõe o coração para buscar o Senhor, quem não dispõe, faz o que é mal. Quer fazer algo bom? Busque a Deus. Busque a Deus. Vou lá, olha, quantos textos. 2 Crônicas 23:4. Então Josafá teve medo. E fez o quê? Se pôs a buscar ao Senhor. Apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também, veja lá, de todas as cidades de Judá veio gente. Para quê? Para buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor, gente. Vamos buscar o Senhor. Lembra a história de Josafá? Lembra o contexto? Josafá estava em perigo. 3 reinos estavam querendo lutar contra eles. Quem eram os 3 reinos? Primeiro? Isso. Segundo? Vocês conhecem a Bíblia? Livrinho bom de ler de vez em quando. Os amonitas, moabitas, moradores da montanha de Seir. Os 2 primeiros grupos, descendentes da linhagem de Ló com a filha, com as filhas. Os amonitas e moabitas, moradores da montanha de Seir, se levantam contra Josafá, 3 reinos. Josafá faz aquela oração espetacular. Senhor, em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em Ti. Quando Josafá ficou sabendo que 3 reinos vinham contra ele, ele ficou com medo e passou a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Irmãos, amigos, agora em Judá ninguém vai comer, vão jejuar, gente. Porque o negócio está ficando feio, vamos jejuar. E veio gente de todas as cidades para buscar o Senhor. O que você está fazendo aqui? Estou buscando o Senhor. Você veio da onde? Eu vim lá de Barbacena. Para quê? Para buscar o Senhor. Não buscar a bênção, buscar o Senhor. É diferente. Porque tem muita gente que busca a bênção, mas não busca o Senhor. Tem muita gente que quer ver o seu problema resolvido, mas não quer ter relacionamento com Deus. Quer receber a bênção, mas não quer saber do abençoador. Aí não adianta nada. Quer desfrutar de algo, mas não quer comunhão com Deus. E aqui não, todo lugar veio gente. Aquela multidão reunida em jejum. Estamos aqui para buscar a Deus. Olha que coisa linda. E sabe o resultado disso? Não ia falar, mas vou falar para você. Deus destruiu os amonitas, os moabitas, os moradores da montanha de Seir. Eles se mataram entre eles, todos morreram. Josafá não perdeu um soldado sequer, e nem precisou tirar a espada da bainha, porque eles estavam buscando o Senhor. Quando não saber o que fazer, busque a Deus. Quando estiver com medo, busque a Deus. Quando a situação estiver complicada, busque a Deus. Amém, irmãos? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor em nome de Jesus. Voltei o rosto ao Senhor, Daniel, para o buscar.
de todo o coração, com coração, súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Aqui Daniel está falando sobre um período difícil, de perversidade, de corrupção, de sujeira, de malandragem. Já tinha passado pela cova dos leões, já tinha passado, mas o povo estava vivendo um momento difícil. Então Daniel disse: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com coração e súplica, com jejum, com pano de saco e cinza. Pano de saco e cinza é quebrantamento. Quando o povo estava quebrantado, alguém estava quebrantado, rasgava as suas vestes, vestia um pano de saco, jogava cinza sobre a cabeça, para dizer: estou quebrantado, quero me humilhar diante do Senhor. Olha, estou vendo a situação cada vez pior, de mal a pior, mas há uma solução: Deus. Irmão, isso aqui é forte demais, sabe por quê? Porque Josias, nosso texto, ele tem 16 anos de idade. Não é um senhor de 30, 40, 50, 60, 80 anos, é um adolescente. Ele não tinha nada na linhagem dele positivo. O avô e o pai não prestavam. Mas ele dizia consigo mesmo: tradições erradas têm que ser quebradas. Coisas erradas têm que ser desfeitas. Deus se voltar a essa nação, e é só uma solução buscar a Deus. E aos 16 anos, ele começa a buscar o Senhor, e não parou mais. É hora, meu irmão, minha irmã, de buscar o Senhor em nome de Jesus. Esdras 7:10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar os seus estatutos, os seus juízos. Esdras fora um dos que voltaram do cativeiro babilônico, trazendo uma leva de pessoas. Ele fala da boa mão de Deus sobre ele. Mas Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, a Bíblia, para cumprir, para ensinar os estatutos, os juízos do Senhor. Eu estou buscando a Deus. Quer vitória na sua vida? Comece a buscar a Deus. Quer vitória nas mais diversas situações da vida? Dobre o joelho diante do Senhor, se quebrante diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor. Fala: é hora, é tempo, é momento de buscar ao Senhor em nome de Jesus. Mas há a segunda coisa que Josias faz: destruiu tudo o que Deus abominava. Destruiu tudo o que Deus abominava. Veja a Bíblia Sagrada. Abra comigo aí, 2 Crônicas 34, 3-7. Vamos ler na Bíblia, vamos folhear a Bíblia. 2 Crônicas 34, 3-7. Veja lá comigo. Porque no 8º ano do rei, do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, Deus de Davi seu pai. E no 12º ano, quantos anos ele tinha agora? 20 anos. Começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso, que estavam acima deles, os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os ao pó e os aspergiu sobre as sepulturas que tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém.
Então, Josias, com 20 anos, radicalmente, toma uma decisão. Estou buscando a Deus. Mas em nada adianta eu buscar a Deus se continuar vivendo na podridão espiritual. Nada adianta eu estar buscando a Deus se nós continuarmos adorando o poste ídolo, as imagens. Ah, mas eu tenho essa imagem aqui, bonitinha, que foi do vovô e da vovó, eu guardo de lembrança. Ele não fez isso, ele destruiu. Imagine você casado e o marido fala assim: olha, eu tenho uma lembrança aqui que eu guardo com tanto carinho, mas esse aqui eu tenho um carinho muito especial por isso aqui. A mulher pergunta para o marido: por que você guarda isso? Isso aqui é da minha ex. Você faz o que para ele? Se estiver vivo aí no dia seguinte, né? Senta a mão no pé do ouvido dele, né? Fala: que isso? Mesma coisa você faz com Deus. Está guardando algo que Deus abomina? Que foi do papai, da mamãe, do vovô, da vovó? Josias fala: vão destruir tudo isso. Veja comigo ainda, 2 Reis 23, 4 e seguinte, abre lá. 2 Reis 23, Reis e Crônicas trabalham no mesmo assunto. 23, 4 em diante eu leio para você. 2 Reis, capítulo 23, verso 4 em diante, quem achou, diga amém. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e ao sacerdote de segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem, veja lá, do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba. Derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes, os altos, não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara que Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e os lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Aí segue a leitura da palavra do Senhor, não vou ler agora. Veja aqui, nesses 2 textos, Josias, ele está destruindo tudo que Deus abominava. 20 anos de idade. Muitos iam dizer: esse moço é radical demais, pega leve, menino. A gente tem que ser tolerante. Se está sendo preconceituoso, tem que ser tolerante. Não, nós temos um compromisso. Tudo que Deus abomina, nós abominamos. Tudo que Deus não aceita, nós não aceitamos. Tudo que Deus odeia, nós odiamos. E vamos destruir tudo.
Mas este poste ídolo, este altar, foi feito pelo rei fulano. Não importa, quebre, queime. Esta tenda queima tudo. Este altar para sacrificar as crianças, vamos destruir. Porque nós estamos buscando a Deus. E se você está buscando a Deus, seu coração não pode ter lugar para outro. É só para o Senhor em nome de Jesus, amém, irmãos? Ah, eu adoro a Deus, mas também adoro a Baal. Eu adoro a Deus, mas também acendo uma velinha para o santo fulano de tal. Eu busco a Deus, mas também vejo o meu horóscopo. Eu busco a Deus, mas também vou ver o meu ciclo jornal está dizendo. Eu busco a Deus, mas também, meu irmão, não tem também. Eu busco a Deus, mas vou lá na macumbeira. Eu busco a Deus, mas vou na benzedeira. Eu busco a Deus, mas tem imagem em casa. Queima e destrói tudo. Em nome de Jesus. Já contei aqui uma certa feita, estava pregando uma virada de ano, numa cidade de Minas. Terminou o culto, fui para casa. E alguém me bate na porta da casa e diz: ó, vim trazer algo aqui para o senhor pode destruir para mim um saco desse tamanho assim, cheio de imagem. Levei para o quintal da casa e quebrei tudo, e demoli tudo, joguei no lixo. Ah, pastor, isso é radical. Radical não é. Se você busca a Deus, seu coração tem que ser 100% de Deus. Pastor, eu estou em crise, porque eu estou buscando. Será que eu não posso também, pastor, ter lá uma imagenzinha pequenininha, que eu possa dar uma ajoelhadinha rapidinho, já levanto correndo assim, ninguém viu, só uma ajoelhadinha? Não pode! Ou você é de Deus ou não é de Deus. Então veja, tudo aquilo que há na sua vida, que Deus não aprova, você tem que tirar. Tem que acabar, tem que pôr um ponto final. Ah, mas pastor, é muito radical, a gente tem que ser mais maleável. A Bíblia não é maleável. Mas pastor, o senhor pode ser preconceituoso. Eu não sou preconceituoso, tem que ter um preconceito. Eu já tenho um conceito formado. Tem que ser de Deus. Destrói, tira. Há um pecado cativo, para de pecar. Para. Hoje as pessoas falam: não, mas veja bem, rouba, mas faz. Roubou, vai para o inferno. E com quem aprova? A Bíblia diz: não roubais. Não pode. E veja a história, para que a mesma não se repita. Nos Estados Unidos as igrejas enfraqueceram pelo relativismo. Isso é relativo, pastor, isso é relativo. O crente pode ser crente e pode ser homossexual, porque é o amor. É o relativismo. A Bíblia é absoluta. Absoluta. Ah, mas fulano de tal, como aquela moça certa feita disse para um pastor: eu encontrei um jovem, eu estou apaixonada por ele, pastor, é o homem da minha vida. O pastor perguntou: como é que ele faz? Ele é presidiário. Só matou uns 2. E outro me procurou, isso aconteceu comigo, me procurou: pastor, eu queria que o senhor orasse, estou montando um negócio. Falei: o que você está montando, abençoado? Vamos orar por isso, Deus abençoar. Estou montando um alambique. Eu fechei a cara para ele quando ele me falou aquilo. Pastor, mas não vou vender para crente. É que ele consertar, piorou o negócio. Imagina um crente: venha para o Alambique Gospel. Pastor, estou vendendo cigarro agora, pastor. Crente vendendo cigarro, já pensou crente vendendo cigarro? Quer fumar um negócio que te dá câncer? Ah, mas isso aqui é eletrônico, vai para o inferno do mesmo jeito. Pastor, eu antes de converter, eu fumava e tossia, me converti, graças a Deus parei de tossir. Tem que parar de fumar, abençoado. Mas é radical, porque todo mundo fuma, todo mundo bebe, todo mundo vai promiscuidade. O que Deus abomina tem que deixar, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se você me acha radical, é que você não viu eu falar o que eu estou pensando, que eu queria ter falado, que eu pulei para não ofender.
né? Quer dizer, uma maneira na palavra, que eles não conseguem, quer ter reunião depois do conselho, quer jantar depois do conselho, depois do culto, não quer ter reunião do conselho depois do culto, quer jantar. Brincadeiras à parte, né? De irmãos, uma benção. Mas veja, irmãos, Josias fala, vamos destruir, gente, vamos destruir. E sabe o que me chama a atenção? Ele tinha apenas 20 anos de idade. Está precisando de novos Josias nos dias atuais. Uma juventude comprometida com Deus. Uma juventude que não barganha as coisas de Deus. Uma juventude cheia da unção de Deus. Uma juventude que honre a Deus acima de tudo. Adolescentes que honrem a Deus. Meninos, moças que honrem a Deus. Idosos que honrem a Deus. Que buscam o Senhor Deus de todo o seu coração e vão tirando da vida tudo aquilo que Deus não aprova. Se Deus não está naquilo que você quer, caia fora em nome de Jesus. Caia fora em nome de Jesus. Caia fora. Destrua. Destrua. Jogue fora em nome de Jesus. Abomina o que Deus abomina. Mas em terceiro lugar, Josias com 20 anos de idade. Ele não para por aí. Veja, com 16 ele está buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Aos 20, começou uma reforma. Uma reforma. E a reforma de Josias, meus irmãos, minhas irmãs, era espetacular, gigantesca, tremenda, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 34, deixa eu mostrar um texto para você, verso 33. Deixa eu ler mais esse versículo aqui para você. Segundo Crônicas 34, verso 33. É fácil decorar, né? 34, 33, 2 Crônicas. Domingo você me fala o texto de cor. Josias, olha lá, tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, olha lá, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Aleluia, amém? Imagina escrever assim, ó. Vou pegar o nome de uma pessoa que eu considero demais na igreja, sei que eu posso usar o nome dele. O Alberto. Enquanto Alberto viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Enquanto o Marco vivia, estava vivo. Enquanto o Adriano estava vivo, o Carlos estava vivo. Enquanto a Alice estava viva, enquanto a Sônia estava viva, ninguém do seu relacionamento deixou de buscar o Senhor. Amém? Porque Josias era radical com Deus. Vida com Deus. Vida com Deus. Nas cidades do seu reinado, tudo, fala, aqui não, gente, aqui tem compromisso com Deus. Eu lembro, me contaram há uns 5 anos atrás, ou 6, mais ou menos assim, não lembro agora, esqueci que é 5 ou 6, que um grupo foi jantar num lugar em Curitiba. Um grupo da cidade, que eram políticos, foram jantar. E um lá, abestado, no meio do grupo, disse, deixa que eu pago. Um abestado, deixa que eu pago. Foi no caixa e disse assim, ó, vou pagar de todos, mas eu quero uma nota do dobro. Por que o abestado queria pagar? Porque queria restituição em dobro. A moça do caixa disse, olha meu senhor, aqui nós somos cristãos. Só recebendo o valor que o senhor gastou, nós temos compromisso com Deus. Amém, irmãos? Quando você vai pagar, pegar uma nota, já ouviu aquela pergunta? O senhor quer de quanto? De quanto eu gastei, miserável? E a gente pede nota até abaixo do que gastamos. Mas, eu quero, gastei 50, dá uma nota de 250. Você gastou 100. Pegou 250, você ganhou 150.
e foi para o inferno por causa de 150 reais. Vai gastar lá no inferno, comprar alguma coisa, 150 no inferno. Lá acho que tem caixa, tem, né? Oi? As labaredinhas, comprar uma labareda lá no inferno, né? Então veja, Josias fala, não, pera aí, gente, todas as cidades aqui do meu reinado, nós estamos buscando a Deus. Os sacerdotes que não adoram a Deus estão fora, destituídos. Eu vejo líderes dizendo, vamos aprovar a parada gay. Só pode ser gay quem fala isso. Porque não é de Deus. Não é de Deus, não pode aprovar. Se eles querem fazer, problema deles. Direito deles. Mas nós não aprovamos, porque isso não é bíblico. Amém ou não amém? Eles querem fazer, direito deles, fazem o que quiserem. Mas nós, como cristãos, não aprovamos. Casamento de homossexuais. Eu sou juiz de paz há muitos anos. O cartório sabe, sou pastor. O senhor faz casamento de homem com homem, mulher com mulher? Não. E se o senhor chegar aqui no cartório de casamento com homem com mulher, eu viro e vou embora. E se barrar, senta a mão na cara quem barrar. Brincadeira, irmão, essa parte eu pulo, né? Essa parte é brincadeira. Eu pego e vou embora. Aí o cara lá que é descrente, que é juiz de paz, faz casamento de homem com homem, mulher com mulher. Vai parar onde? Não pode. O que é de Deus, é de Deus. O que não é de Deus, não é de Deus. Vamos voltar? 16 anos, vou buscar a Deus. 20 anos começa a reforma. Aos 26 anos, Josias começa uma outra reforma, que é reparar a casa de Deus. E sabe o que ele encontrou lá na casa de Deus? Abre lá comigo, 2 Reis 22, 3 em diante. 2 Reis 22, 3 em diante. No 18º ano do seu reinado, 26 anos, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que é na casa do Senhor, para reparar os estragos da casa. Aos carpinteiros, edificadores e aos pedreiros que comprem madeira e pedras lavradas, para reparar os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregava nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei da casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão veio a ter com o rei e lhe deu relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou ao rei Ilquias, o sacerdote Aicão, filho de Safã, e Aquibol, filho de Micaías, Safã, o escrivão e Asaías, servo do rei, dizendo, ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Aí segue a Bíblia aí falando da leitura do livro, do que guardou lá o que estava escrito. Capítulo 23, verso 3. 23, 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus testemunhos, de todo o coração, toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. O que Josias achou na casa do Senhor? A Bíblia. E o que ele fez? Se quebrantou diante da leitura da palavra do Senhor. Se quebrantou diante da leitura da palavra do Senhor. Ele começou a valorizar a palavra. E agora é o seguinte, a partir de hoje vamos fazer tudo que está escrito nesse livro. O meu governo, Josias dizendo,
vai ser dirigido por este livro. E eu vejo nesse livro que grande é o furor do Senhor. Versículo 11, tendo o rei, 22:11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ele já estava buscando a Deus desde 16 anos, com 20 anos está fazendo aquela grande reforma, e ao ler a palavra ele se quebranta diante de Deus. Você pode imaginar coisa melhor do que essa? Ele começa a valorizar a palavra de Deus, ele começa a honrar a palavra do Senhor, o manual de Deus para uma vida bem vivida. Manual de Deus para uma vida bem vivida é a Bíblia, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Irmão, sabe o que está faltando nos dias atuais? A valorização da palavra do Senhor. O que o mundo odiando, o mundo moderno precisa da pregação fiel da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Da exposição bíblica da palavra de Deus, em nome de Jesus. De voltar às Escrituras. A reforma do século XVI foi um voltar às Escrituras, e hoje o povo está precisando voltar à Bíblia em nome de Jesus. E quero dizer mais aos irmãos, tem muita gente que frequenta igreja, muita gente que participa de igrejas, que não conhece nada da Bíblia, porque não lê a Bíblia, e é enganado e iludido pelas pessoas. Vão atrás de coisas que a Bíblia reprova, e nós precisamos voltar à Bíblia. Josias, ele está em contato com a palavra, ele diz agora, a partir de hoje, nós vamos seguir este livro, capítulo 23, verso 3, vamos seguir, vamos guardar o mandamento, testemunho, estatuto, de todo o coração, de toda a alma, vamos cumprir a palavra, tudo quanto está escrito neste livro. Nós somos o povo da Bíblia, o povo do livro santo. Nós precisamos ler a Bíblia, leia a Bíblia em nome de Jesus. Veja que coisa linda, começa uma reforma no templo, vamos restaurar o templo, ali tinha dinheiro para comprar as madeiras, para deixar um templo bonito, e encontrar o que lá dentro? A Bíblia, o livro da lei de Moisés, lei do Senhor. Trouxeram ao rei, ele ouve, eu repito para você, ele ouve a leitura, rasga suas... Deus está irado com a gente, porque a gente está pecando, gente. Então vamos parar de desviar do livro, vamos voltar para esse livro, gente. Que não adianta eu buscar a Deus, não adianta eu quebrar algumas coisas, se eu não me voltar à palavra. Eu quero ser o homem da palavra. Então, a partir de hoje, todo coração e alma, nós estamos na palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí antes dele não houve rei que fosse igual, nem depois dele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, seguindo toda a lei de Moisés. O cristão tem que ser reconhecido como o povo da Bíblia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você sabe que a Bíblia fala sobre todos os assuntos? Você está firmado na palavra? A Bíblia diz isso, mas eu acho que se acha pouco importa. O importante é o que a Bíblia diz. A igreja da onde eu venho falou tal coisa, pouco importa, é o que a Bíblia diz. O pastor Edinaldo falou tal coisa, pouco importa, é o que a Bíblia diz. E o que eu prego tem que ser o que a Bíblia diz, não o que eu penso. Amém, não amém? É a palavra de Deus. Mas a gente tem que ler a Bíblia, gente. Tem que ler a palavra. Tem que estudar a palavra, tem que meditar na palavra. Volta ao relativismo americano, que muitas igrejas se acabaram, zeraram, e agora está começando um novo movimento, porque o povo deixou a Bíblia de lado. Em nome do amor vão aceitar tudo. Não, a igreja não aceita tudo. A igreja tem normas, tem regras. A igreja tem um livro, a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus. Mas quando a Bíblia fica de lado, cada um faz o que quer. É como aquela que gosta de ler, aquele negócio que alguém infeliz inventou, chamado caixinha de promessa. Se tiver caixinha de promessa em casa, me faça um favor, no próximo churrasco, queima aquele negócio, taca no fogo. Só tem promessa, não tem obrigação, não tem dever, exigência, só tem promessa. Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia, Jesus. Caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu esquerdo, não será atingido, aleluia, Senhor. Mas não está escrito lá, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que dará o homem em troca da sua alma, essas coisas não tem lá. Quanto aos mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber a segunda morte, isso não tem lá, só tem coisa boa.
E a Bíblia ela é um todo, 66 livros de Gênesis e Apocalipse. Qual que é a promessa que Deus tem para a minha vida hoje? Vai, não peques mais. Opa, isso aqui não, deixa eu pular, vou pegar outra coisa mais leve. Não, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Josias, voltando aqui para a gente caminhar para o encerramento. Josias, ele está ouvindo a leitura da palavra. Deixa eu perguntar para você. Qual foi a última vez que você se quebrantou diante da leitura da palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você chorou lendo a palavra do Senhor? Você se humilhou diante de Deus na leitura da palavra e disse: Senhor, eu quero seguir o teu livro. Manual de Deus para uma vida bem-sucedida. Uma vida memorável é marcada por alguém que busca a Deus, que abomina o que Deus abomina e que se volta à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Quando o livro foi achado, se ele já estava fazendo uma reforma já há 6 anos, do 20 aos 26, agora então a reforma foi maravilhosa. Porque a Bíblia é para a vida toda. A Bíblia não é um livro arcaico. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia é moderna. Ela é atual. A Bíblia, a palavra do Senhor, escrita há muitos anos, mas você lê como lendo o jornal de hoje, de tão atual que é a palavra do Senhor. É um livro vivo, porque você lê, depois você relê o que você já tinha lido, e você aprende coisas novas, porque é a palavra do Senhor em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, não ame tradições, ame a Bíblia. Ame a palavra do Senhor. Tradições erradas, perversas, podem ser quebradas, devem ser quebradas. Trazer Deus de volta a uma nação que abandonou o Senhor. Isso é possível? É possível, que Josias fez. Deus usou ele. Que nesta noite Deus levanta Josias em nosso meio. Homens compromissados com Deus. Mulheres, jovens, que dizem: eu vou buscar a Deus. E quando você começa a buscar o Senhor, o avivamento vem, a reforma acontece, as coisas surgem, e a nação se volta para Deus, em nome de Jesus. Pastor, mas se eu seguir esse livro, eu não vou perder a amizade? Não, você vai ter os verdadeiros amigos, os falsos vão cair fora. Os verdadeiros sempre estarão com você, porque você está firmado na rocha, palavra de Deus. Salmo 1, Josué capítulo 1, Salmo 1 vai falar que bem-aventurado é aquele, né? Feliz o homem que lê, que medita, que guarda, que pratica, etc. Será bem sucedido em tudo que vier a realizar em nome de Jesus. Quero desafiar você nessa noite. Pelo menos um capítulo por dia, leia na Bíblia, diariamente. Pelo menos um capítulo. Leia. Aos domingos de manhã, 10 horas, estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Efésios. Foram quase 10 pregações só no primeiro capítulo. Domingo que vem eu começo o segundo capítulo. Você está convidado para vir ouvir. Buscar a Deus, segunda-feira à noite, 7h30 da noite, oração na igreja, buscar o Senhor na reunião de oração. Bênção de Deus. Cada vez tem vindo mais gente, a multidão está comparecendo aqui às segundas-feiras. Louvado seja o Senhor. Vamos buscar mais a Deus. As coisas são difíceis, não sabe o que fazer? Dobra o joelho. Deus envia a solução em nome do Senhor. E quando você, tudo aconteceu, tudo deu certo, que deu certo, aleluia, o que aconteceu? Eu busquei a Deus. Eu busquei a Deus. Já vi muitas situações complicadas. Pastor, o que o senhor fez? Eu busquei a Deus. Aquele casal restaurou, outro restaurou, outro na bênção. Só busquei o Senhor. Deus fez tudo. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não é minha força, não é a sua, é o buscar a Deus. Mas ao buscar ao Senhor, não deixe barreiras, empecilhos, obstáculos que possam impedir o agir de Deus. Pois o pecado impede Deus de ouvir, Deus de agir, Deus de operar. Tira o pecado. Tira o pecado.
e siga o manual de Deus, e a sua vida será feliz, em nome de Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Você pode fazer uma oração ao Senhor neste momento? Converse com Deus. Busque ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Fala com Ele. Agradeça pelo privilégio que você tem, nós, de buscá-lo. Vamos ficar em pé diante de Deus, todos juntos, aqueles que puderem. Aleluia. Buscar ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. Não há situação tão difícil que Deus não possa resolver. Busque ao Senhor. Coloque diante dele a sua vida, sua empresa, seus negócios, seus sonhos. Deixa Deus ir à frente. Ele vai abrindo as portas e derramando bênçãos em nome de Jesus. Glória a Deus.